Olá, amigos. Hoje o nosso passeio é pela dança. Nessa investigação que nós estamos fazendo sobre as artes, né? Vocês devem lembrar da outra aula que vemos aqui nessa imagem várias expressões de arte, aquelas pinturas das mãos de 12, 20 mil anos atrás, essa estátua de Vênus de 30 mil anos atrás, a grande pintura da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, uma cena do mar, de Monet, no impressionismo, a grande estátua de Davi, de Michelangelo, uma expressão do grande teatro de Shakespeare, o Hamlet, segurando a caveira de Yorick. E a nossa ênfase hoje vai ser na dança, que tem sempre a música companheira, ou nem sempre, como nós vamos ver. Então, a arte, primeiro relembrando, é aquela expressão da criatividade de uma pessoa, o artista, né? Toda arte precisa de 3 elementos: o artista, aquele que produz a arte, a própria obra de arte, que aqui está representada por uma pintura, mas pode ser uma dança, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma música, e um observador, que nem sempre observa com os olhos, pode observar com os ouvidos, né? Esses 3 elementos são fundamentais, porque a arte é uma espécie de comunicação, em que o artista é aquele que emite a mensagem, a obra de arte é a própria mensagem e o observador é aquele que recebe a mensagem. Então, como nós já vimos na aula sobre artes em geral, existem vários tipos de arte. Basicamente, nós podemos dividi-las em visuais, aquelas que são principalmente percebidas pelos olhos, pela observação, ou uma pessoa com deficiência visual pelo tato, também pode perceber uma estátua, não um quadro. As artes auditivas, aquelas que nós percebemos pela audição, música e canto principalmente. As artes literárias, basicamente a prosa e a poesia, com os grandes autores que nós temos, João Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Shakespeare, Cervantes com Dom Quixote. E as artes performáticas, que são de performance, de realização, de execução, na frente, geralmente, de uma plateia, né? Que é o caso da dança. Aqui nós vemos alguns exemplos de artes performáticas. Vemos ali em cima um filme, talvez o mais belo que já se fez, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, nos anos 60, pelo Stanley Kubrick. A dança clássica de balé, uma dança exótica típica da Tailândia, uma dança moderna da nossa grande coreógrafa Deborah Colker, e o teatro de Shakespeare, no momento em que Hamlet toma a caveira do bobo da corte do seu pai, Yorick. E bem embaixo, uma das artes performáticas mais complexas, que é o circo, onde nós encontramos vários tipos de apresentações distintas. Há uma série de pesquisas sobre os benefícios da arte-educação. Uma delas, talvez a mais ampla de todas, foi feita com mais de 10 mil alunos na região da cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos. As conclusões da pesquisa, com tantos alunos, foi impressionante. Primeiro, perceberam que houve uma redução nas infrações disciplinares. Os alunos se tornaram mais disciplinados, mais de acordo com as regras escolares e na convivência uns com os outros. Houve um aumento na compaixão uns pelos outros. Os alunos aprenderam a reconhecer os valores daqueles que eram diferentes deles. Porque a compaixão passa pela empatia, não é? A empatia foi aumentada. Houve um aumento da competência em escrita, apesar de que a arte de educação não visava a escrita, mas isso mostra como o cérebro humano é integrado e como o desenvolvimento em determinados lugares, como a área das cores, a área dos movimentos, consegue influenciar outras áreas, como a da leitura e da escrita. Houve um aumento no engajamento escolar. Os alunos passaram a achar a escola interessante, a escola bacana, a escola um lugar legal de voltar. E por isso, uma vontade de estar mais
junto com os colegas e os professores. E também se percebeu um aumento na aspiração pela universidade, ou seja, os alunos mesmo de áreas mais deficientes de recursos, mais carentes, acreditavam que tinham condições sim de chegar até o curso universitário e completar uma carreira superior. Isso porque o desenvolvimento nas artes aumenta muito a autoestima e a capacidade de realização dos alunos, o que é uma coisa extraordinária, né? A dança é algo muito antigo, por menos que se imagine. Aqui nós vemos uma representação em pinturas rupestres, aquelas feitas na pré-história, né? A história humana tem 6.000 anos. Essa pintura aqui tem 9.000 anos, ou seja, 3.000 anos antes do início da história. O início da história se deu quando a escrita passou a ser usada para registrar as coisas humanas, não é? Vocês podem ver na oval em cima à esquerda, tem uma pessoa com a perna dobrada, a sua perna esquerda, que está para a nossa direita, dobrada, dançando, né? E junto com outra pessoa na frente dela, que parece estar dançando junto. Depois, na outra oval, nós temos uma dança circular sendo representada, que é um dos tipos mais tradicionais de dança até hoje em dia, né? Aqui na segunda imagem, nós temos uma pintura rupestre também, de uma dança circular. Dá para ver no centro da imagem as pessoas de mãos dadas, né, braços unidos, dentro de um círculo, dançando, enquanto ao redor há pessoas aparentemente batendo palmas e tocando algum tipo de instrumento, provavelmente um instrumento de percussão. E aqui vemos algumas dançarinas e músicas numa pintura egípcia de cerca de 1350 a.C. Isso mostra que a dança sempre foi um elemento importante desde as sociedades primitivas e uma forma de transmitir conhecimento e tradições. A dança não era feita apenas para a diversão, para o entretenimento. A dança era feita também como um tipo de ritual sagrado, em que histórias e ensinamentos eram passados de uma geração a outra, e a dança servia como um instrumento mnemônico, de lembrança, de recordação daqueles elementos. É importante relembrar que esses elementos sagrados da dança foram executados e continuam sendo executados até hoje. Nós temos aqui uma representação muito impressionante da dança do búfalo, que foi filmada em 1894 por Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. 1894. É a primeira representação que se tem de uma dança indígena, claro, em preto e branco ainda, mas vocês podem perceber que os passos são de uma dança circular, onde apenas homens estão dançando. Ela tem um intuito sagrado, basicamente de garantir a caça dos búfalos. Então, a dança é uma arte performática, como já vimos, e no que ela consiste? Basicamente numa sequência intencional de movimentos do corpo humano. A dança se dá pelo corpo, no espaço e no tempo. Como eu comentei no início, geralmente ela é acompanhada de música, mas não necessariamente. É possível também a realização da dança sem a música. Aqui nós temos inúmeras expressões de dança, algumas delas de dança individual, outras de dança coletiva, algumas de grupos indígenas, outras de cinema, como Fred Astaire lá em cima, a dança tailandesa dos 1000 braços, que é uma das mais impressionantes e cenográficas para se perceber. Então, é basicamente isso, o movimento intencional do corpo humano no espaço e no tempo. Basicamente, há dois tipos de dança, que nós podemos classificar praticamente todos os tipos que a gente conhece. Existe a dança participativa, que é aquela que é feita pelas pessoas para se divertirem, entretenimento.
certo? E elas têm vários estilos, desde os mais antigos, como a valsa, que começou aí no século XVIII, XIX, e as danças contemporâneas ainda hoje, como a gente vê no preto e branco ali embaixo, as danças em que todo mundo usa o mesmo passo, né, que se tornam passos de moda, todo mundo conhece os passos e representa, né? Existem danças folclóricas, como nós vemos aqui o frevo, bem embaixo à esquerda, as meninas dançando com o guarda-sol, e a dança gauchesca, que está ali no meio. E como a dança russa, que nós vemos ali na imagem do meio. Essas danças participativas, elas geralmente têm movimentos livres ou padronizados, pode ser dos dois jeitos, a valsa é muito padronizada, não é? A dança gauchesca também é uma dança padronizada, como é o frevo, mas outras são de movimento extremamente livre, né? Geralmente elas não têm uma narrativa, ou seja, elas não querem contar alguma coisa, né? Elas podem ser em grupos ou em pares, folclórica ou social. As danças de concerto são aquelas que são apresentadas para um público, né? Elas são geralmente de movimentos padronizados, sim, bem estudados, coreografados, harmonizados. Geralmente são feitas por dançarinos peritos, que são exímios dançarinos, estão num palco. Tá? Elas usam geralmente cenário e figurino para realçar a força do movimento e geralmente descrevem uma narrativa, né? Lá em cima nós temos um momento do famoso balé de Tchaikovsky, do Lago dos Cisnes. Tá? Então, pode variar a coreografia de um corpo de dança para outro, mas geralmente a história, a narrativa, continua sendo a mesma. Alguns tipos de dança, como o sapateado, tap dance em inglês, podem fazer a própria dança a sua própria música, né? Que pode vir também com música ou não, mas os passos já podem ser a própria dança. Há uma companhia de dança famosíssima no mundo, da Irlanda, onde o sapateado é basicamente a dança nacional, que é o River Dance. O River Dance, ou Dança do Rio. E aqui eu apresento para vocês um trecho do espetáculo deles, para vocês saborearem. Vejam que tem tambores também. Percebe? O compasso é todo feito pelo sapateado dos dançarinos. Dá quase para dizer que é um balé com estralar de dedos. Sintam quanta energia eles passam. Só com os passos. E essa é uma música tipicamente irlandesa, uma música celta.
dois bailarinos principais. Não é extraordinário? Não é extraordinário? Com tão simples, né? Aparentemente tão simples. Só com um sapateado, um cenário, uma ajuda de música, mas poderia não haver a música, e transmitem uma beleza, uma energia incrível. Vejam a força da dança, não é? Então, toda dança pode ser basicamente descrita por essa coreografia. Por exemplo, nessa apresentação do Riverdance, existia uma coreografia bastante simples. A coreografia é a maneira como os dançarinos se distribuem no palco e os movimentos que eles fazem. Tá? Basicamente, todas as danças têm uma coreografia, um repertório de movimentos, como move os braços, as pernas, as mãos. Tá? E também toda dança nasce num determinado lugar e num período histórico. Por isso a gente pode identificar a dança também em relação ao tempo quando ela nasceu. Basicamente, a dança tem 4 elementos que a gente pode chamar pela palavra tece. É o tempo, quando movemos, o E de energia, como movemos, o C de corpo, o que movemos, e o E de espaço, onde movemos. Com esses 4 elementos, pode-se compor uma infinidade de espetáculos de dança, mesmo que a música seja a mesma, mesmo que o tema seja o mesmo, mesmo que o enredo seja o mesmo. Mas os espetáculos podem ser totalmente diferentes entre si, variando-se tempo, energia, corpo e espaço. Nesse próximo slide, eu coloco para vocês um detalhamento dos elementos do tempo, do corpo, da energia no espaço, mas não vou ler agora durante a apresentação, senão fica muito longo. Depois vocês podem, na apostila do curso, olharem e discutirem juntos entre si. Né? Toda dança, portanto, tem esse valor estético, a forma de captar a nossa atenção e de nos encantar. Muitas vezes a dança tem um valor simbólico, ela está representando alguma coisa, não é? E isso tudo vem através dos 4 elementos que nós já conhecemos então: tempo, energia, corpo e espaço. Uma série de pesquisas foram feitas, além daquela pesquisa que nós falamos no início com os alunos do ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, e essas pesquisas todas explicitam uma série de benefícios que provém da dança. Não só para crianças, mas também para adultos e para pessoas da terceira idade. Há benefícios físicos, sociais, mentais, acadêmicos, emocionais e espirituais, que depois também vocês deveriam olhar cada um desses com mais detalhe e analisar de que forma o show e a apresentação pode ajudar com cada um desses elementos. Mas a dança é uma composição artística que tem um poder imenso no desenvolvimento do ser humano. A capacidade de fazer o ser humano encontrar seu potencial, seja no campo físico, emocional, acadêmico ou espiritual. Para a gente ir concluindo, queria comentar o seguinte: como todas as coisas poderosas, a arte pode ser utilizada para o bem. A dança pode ser utilizada para o bem. Isso quer dizer o quê? Quando a dança ou a arte é usada para a elevação do ser humano, para desenvolver a imaginação, a paz, o amor, para trazer respeito entre as pessoas, trazer mais unidade na comunidade, eliminar os preconceitos. Mas, como toda coisa poderosa, a arte e a dança também pode ser usada para o mal. E cabe a cada um de nós tomar a decisão de participar ou não
nesse tipo de apresentação. A dança pode levar à baixeza, a dança pode levar à violência, à guerra, ao ódio. Existem danças de guerra, existem danças que promovem o preconceito, né, e que promovem o rebaixamento ou a coisificação do ser humano. Tiram a espiritualidade e a nobreza que o ser humano tem em si. Cabe a cada um de nós sempre decidir como nos envolver na arte para o bem ou na arte para o mal. Queridos, para finalizar, queria mostrar essa imagem maravilhosa, uma festa de rua em algum lugar, de repente vem nesse velhinho com 2 muletas, ali um saquinho plástico amarrado no cinto dele, ele se entusiasma, começa a dançar junto com o povo. E de repente joga as muletas longe, estão vendo na imagem do lado esquerdo? Joga as muletas longe e continua dançando. Daí lá em cima a gente vê ele dançando sozinho, no meio do povo, se remexendo todo, depois dançando com uma senhora, encontrou um par ali para ficar dançando em par. E vejam, isso representa tudo que a dança traz para o ser humano. O ritmo, o gingado, o movimento, a expressão da alegria no acompanhamento da música, ou da batida, ou do sapateado, o desejo de expressar os sentimentos através do corpo, no movimento, no espaço, de maneira rítmica e elegante, não é? Não importando de que forma seja, ainda que você tenha 90 anos de idade, e andasse de muletas. Espero que essa breve apresentação tenha trazido a vocês um pouquinho da alegria e da potencialidade que é a dança no desenvolvimento do ser humano. Um abraço e obrigado.